Fala galera do mundo das lutas, pra quem não me conhece eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana nós temos muita coisa legal pra falar, nós temos o UFC 218 que não foi muito bom pro Brasil, mas ainda assim é importante que a gente fale sobre ele, e nós teremos também o UFC Fight Night direto de Fresno nos Estados Unidos. Mas antes de apresentar o meu convidado dessa semana, eu lembro a vocês que você pode assinar o nosso podcast via Podflix, iTunes ou Android. Só assim vocês vão receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Galera do mundo das lutas, nessa semana a gente recebe mais uma vez o Guilherme Cruz, correspondente do site MMA Fighting no Brasil, que vai nos ajudar a falar aí sobre o que aconteceu nesse UFC 218 e sobre um pouquinho sobre o UFC Fresno que acontece no próximo sábado. Tudo bem, Gui? Tudo bem, meu Coutinho. Sempre um prazer participar do programa, uma honra debater tudo do mundo da luta com você, né? Gui, a gente teve 3 brasileiros, né, nesse UFC 218. A gente teve o Charles do Bronx, a gente teve o José Aldo e a gente teve também o Alex Cowboy Oliveira. Os 3 acabaram perdendo, né, 3 derrotas, 3 nocautes. Antes de falar do Aldo, que vai tomar um pouco mais de tempo da gente, queria saber, em relação ao Charles e ao Alex, você te surpreendeu alguma coisa na luta deles? O Alex Cowboy teve a luta da noite, né, contra o Yancy Medeiros, uma batalha espetacular. E o Charles acabou nocauteado ali pelo Paul Felder. Eu, antes do evento, até tinha apostado na vitória do Felder, mas, em compensação, eu achei que o Alex ia vencer o Yancy Medeiros, o que não aconteceu. Eu queria saber de você, esses resultados, de alguma forma, te surpreenderam? Me surpreenderam um pouco. Eu tinha apostado no Alex Cowboy também, e tinha apostado no Charles do Bronx, apesar de achar que a luta do Charles do Bronx era a luta mais difícil ali para ser vencida, mas eu acreditava que o jiu-jitsu dele poderia ser suficiente para ele vencer. Eu imaginava que o Alex Cowboy fosse vencer também. E o Charles do Bronx chegou perto de vencer, né? Ele criou encaixar a finalização, mas não conseguiu vencer e depois tomou a virada. O Alex Cowboy foi aquela guerra, né? Poderia ter ido para qualquer do lado, os dois caíram, levantaram. No final, o Yancy Medeiros acabou levando a melhor, conseguindo um feito que ninguém tinha conseguido ainda, que era nocautear o Alex Cowboy, né? Mas foi uma excelente luta. Eu acho que, apesar da derrota, o Alex Cowboy ganha ainda mais com o nome dele, né? Porque o pessoal viu que o cara é guerreiro mesmo e tudo mais. Então, de certa forma, surpreendeu, porque eu apostava que os dois fossem vencer, apesar de saber que não seria uma noite fácil. Essa foi a segunda vitória consecutiva do Yancy Medeiros por nocaute. Você acha que ele tem nível para brigar ali no topo da categoria, ou você acha que ele só tá numa sequência boa? Olha, foram 2 boas vitórias. A outra foi em cima do Eric Silva, né? Que é um atleta duro, um cara experiente, mas ele não é um top da divisão. O Alex Cowboy tinha acabado de chegar no top 15 da categoria, ele estava vindo de vitórias, excelente performance, e essa vitória sim mostra que o Yancy Medeiros, para mim, é um cara para se ficar de olho. Agora contra outro cara do top 15, ver se ele consegue manter esse nível de atuação contra caras ranqueados ainda melhor na divisão, né? Porque ele chegou a passar sufoco contra o Alex Cowboy, né? Se ele não passar um sufoco ou não e conseguir seguir o número de vitórias impressionante sobre caras ainda melhores, aí sim é um cara para ficar de olho nessa divisão dos meio-médios, que é uma divisão que tá cheia de gente surgindo agora, né? Exatamente, que agora a gente teve também no card principal 2 lutas com resultados muito expressivos, né? A primeira delas foi a outra luta da noite entre o Ed Álvares e o Justin Gage. O Justin foi meio que o Ed Álvares, até em entrevista ao Ariel Helwani, né, no The MMA Hour, falou que essa luta valia o título de homem mais violento do mundo. O que se comprovou, né? São 2 caras muito agressivos. Eu acho que o legal é isso. Muitas vezes a gente acaba se decepcionando, né? A gente acha que um casamento vai dar certo, mas a luta acaba sendo furada. Mas essa luta acho que atendeu muito mais do que a gente esperava de expectativa. Foi um lutaço. Vitória por nocaute do Ed Álvares. E o de que forma você reage a esse resultado? Você acha que o Ed Álvares está de volta
o Justin Gage, ele é um cara que realmente vai brigar ali no topo da divisão. Que tipo de respostas o resultado dessa luta dá pra você em relação à categoria? Então, começando pelo Justin Gage, eu acho que acabou sendo um salto muito grande em termos de adversário para ele. Ele chegou no UFC com muito nome, mas ele não tinha enfrentado atletas de nível do UFC antes de entrar no evento, né? Então, pegou o Michael Johnson, venceu bem aquela guerra emocionante que foi uma das melhores lutas do ano. E agora pegou logo o Ed Alvarez, que é um cara ex-campeão da categoria. O UFC paga muito bem pro Justin Gage. Então eles queriam colocar ele, obviamente, em lutas que vão vender, que é pra ter esse retorno, né? Mas acabou que o Ed Alvarez acabou sendo um peixe grande demais para ele tentar se alimentar, né? E o Ed Alvarez usou a experiência, apesar de ter ido pro jogo que o Gage gosta, né? Que é trocar porrada o tempo inteiro. Evitar que aqueles chutes na perna atrapalhassem demais ele e conseguiu o nocaute. Eu acreditava que o Ed Alvarez ia ganhar mesmo, eu apostei nele, mas eu achei que ele não fosse para a trocação insana contra o Justin Gage. Eu achei que ele fosse fazer exatamente um jogo mais comedido, um jogo de busca-queda, um jogo que ele fez mais com o Anthony Pettis, um cara que ia evitar trocar porrada com ele igual um maluco, porque isso você tá dando chance do cara fazer o que ele faz melhor, né? Que é ser um cara insano trocando porrada. Mas ele foi para esse jogo e mostrou que as pessoas que duvidavam dele, é bom lembrar que o Ed Alvarez ainda é um dos melhores pesos leves do mundo, um dos melhores pesos leves de todos os tempos, ele é um excelente lutador. Então se colocou muito bem de novo na divisão dos leves. Eu tô achando que talvez o UFC acabe fazendo, até pela situação na categoria, né? Que a gente vai ter aí o Khabib contra o Edson para talvez definir o próximo rival ou do Ferguson ou do McGregor. O McGregor também é uma incógnita, mas eu não sei, eu tenho a impressão que talvez o UFC faça a revanche com o Poirier. Ou você acha que o Poirier ficou para trás? Não faz muito mais sentido. Não, eu acho que faz total sentido fazer essa revanche. Eles já até cogitaram fazer a revanche imediata, mas um disse-me-disse não rolou. O Ed Alvarez pegou o Justin Gaethje agora, nocauteou. O Dustin Poirier fez uma luta principal da noite contra o Anthony Pettis, venceu também, venceu bem. Então faz sentido, não há muita opção ali no momento, nenhum deles vai disputar o cinturão agora, tá uma confusão, o McGregor volta ou não volta, o Tony Ferguson aí sentado esperando para ver o que acontece no futuro dele. Então remarca essa luta, realmente ficou aquela dúvida, foi uma confusão, aquela Juliana ilegal que interrompeu a luta. Então faz uma revanche, foi uma excelente luta, a primeira luta entre eles, estava muito boa até o momento do golpe legal e o no contest, então acredito que ninguém vai ficar infeliz de ter que ver os dois de novo, né, que são excelentes lutadores e faz sentido uma revanche entre eles. Agora, Gui, a gente teve na coluta principal um desafio peso pesado. A gente teve aí de um lado um veterano, que é o Alistair Overeem, e do outro lado uma promessa da categoria. Não é um cara muito jovem, né? O Ngannou, Francis Ngannou, ele tem 31 anos, mas é novo no UFC. Se eu não me engano, ele tem 5 lutas e 5 vitórias por nocaute. Mas o Ngannou simplesmente atropelou o Overeem. O Overeem começou a luta ali meio que com umas esquivas estranhas. Parecia até medo mesmo de ser atingido pelo Ngannou, que tem uma bomba nas mãos, nos punhos. E isso se confirmou. O Ngannou cercou e acho que foi com menos de 2 minutos, se eu não me engano, ele nocauteou o Overeem com talvez o nocaute mais assustador do ano, né? Queria saber de você. Primeiro, se você previu isso, você realmente achou que muita gente tinha como parâmetro que essa luta seria o teste de verdade, né, pro Ngannou, que o Ngannou até então não tinha encarado nenhum nome muito grande. Encarou o Arlovski, mas o Arlovski tá numa fase assim... Não, ele encarou o Arlovski, não sei se estou falando besteira. Mas enfim... Sim. O jogo dele foi contra o Arlovski, cara. E o Arlovski já tá meio que em fim de carreira, né? Enfim, muita gente tinha que essa luta seria meio que um divisor de águas. Se ele passar, ele realmente está pronto para uma possível disputa de cinturão e se confirma como futuro astro do UFC. Qual que é a sua opinião depois dessa luta? A opinião é o consenso geral, né? O Francis Ngannou é um cavalo, cara. A porrada que ele deu no Overeem quase decapitou o Overeem. Foi uma cena realmente assustadora. A cabeça dele indo para trás, ele já caindo apagado, depois tomando mais aquela marretada no chão. Ele comprovou mais uma vez que
ele é um fortíssimo candidato a ser campeão da categoria. Sem dúvida alguma, ele é merecedor de disputar o cinturão. O Verdun estava tentando pleitear uma chance ao cinturão, uma revanche contra o Miocic, mas não há nenhuma chance de concorrer nesse momento contra o Francis Ngannou. O Francis Ngannou está numa excelente sequência de vitórias sobre caras com nomes muito maiores do que os adversários que o Verdun enfrentou, né? O Verdun que enfrenta atletas melhores, mas luta cai em cima da hora, ele pega outra luta, então o Francis Ngannou ele é o cara a disputar o cinturão agora e mostrou que ele é sim um risco muito grande contra o Miocic. É difícil cravar quem vai ganhar, quem ganharia, não sei se essa luta realmente for acontecer, mas olha, já fico em dúvida só de pensar em quem que eu vou ter que apostar, porque o cara, ele bate pesado, e você falou, né, que ele é muito novo, ele tem 31 anos, mas ele é muito novo no esporte, né? Se você parar pra pensar que ele tem a mesma idade do Zé Aldo, né? É uma parada que é... Não, a carreira dele começou em 2013, novembro de 2013, ou seja, são 4 anos só de carreira e o cara já vai disputar aí um título mundial. Já tá no UFC, verdade, já tá grande, né? Exatamente, uma grande vantagem pra ele, porque é um cara que evoluiu muito rápido. A gente nunca viu, a gente tem que ver como vai ser se algum peso pesado conseguir botar ele pra baixo e forçar ele a fazer uma luta que não seja uma luta em pé, né? Mas é difícil se aproximar perto dele e não tomar um soco na cara, né? Colocar esse gigante pra baixo, né? O cara é muito grande, ele é muito forte. O Overeem, que já é um cara grande, parecia um meio pesado do lado dele. Foi aquele momento que o Overeem claramente tentou evitar que a trocação a qualquer custo. Quando você vê um cara como o Overeem evitar a trocação, é porque o cara realmente é perigoso, né? E indo pra grade o tempo todo, amassando ali em pé na grade, você via que o Francis Ngannou dava quase 2 dele. O cara é muito grande, assustador mesmo. É verdade. E queria falar mais 2 coisas sobre o Ngannou, Gui. A primeira delas é que eu tenho notado na internet, nas redes sociais, um hype, né, o que a gente chama, um sentimento mútuo assim da galera de que depois de muito tempo a gente vai ter uma disputa de cinturão dos pesados, que é uma disputa de cinturão dos pesados assim, expressiva, grande, que chame a atenção. Você acha que é um pouco tá todo mundo indo um pouco na onda, um pouco ainda extasiado, anestesiado com o resultado dessa luta, ou você acha que realmente a gente tem no Francis Ngannou um cara que, junto do Miocic, né, que também vive grande fase, está nocauteando todo mundo, você acha que os dois juntos vão realmente promover essa disputa de cinturão dos pesados que há muito tempo a gente não tem? Não, acho que realmente é a maior disputa de cinturão dos últimos tempos, assim, porque a mais recente foi o Miocic contra o Cigano. O Cigano vinha de vitória, mas não era com aquela unanimidade que ele merecia realmente disputar o cinturão, porque era uma vitória só e tudo mais. Aí antes era o Miocic contra o Overeem também não tinha muita... apesar de vir de vitórias, mas não era aquela coisa. E a última luta tinha sido o Verdun contra o Miocic, estádio de futebol no Brasil. Essa sim tinha sido uma grande luta. Mas antes disso, tinha cinturão interino, Caim Velasquez afastado há muito tempo, Velasquez fazendo 3 lutas com o Cigano, 2 lutas com o Antônio Pezão, né, só que sendo uma só como campeão, obviamente. Então, falta essa grande luta, né? As pessoas, ainda mais o público americano, tem muita expectativa para o retorno do Caim Velasquez, né? Sempre citam o nome dele, apesar dele estar parado há bastante tempo, desde a luta contra o Travis Browne. Então, ele é sempre lembrado como um cara de disputar o cinturão. Acho que quando ele voltar vai ter realmente esse sentimento também de uma grande luta, mas você ter um americano, um cara, gente boa como o Miocic, vindo de grandes vitórias e tudo mais, podendo quebrar recorde de defesa de cinturão, né? Terceira defesa de cinturão, uma coisa que nunca foi feita na categoria, contra um cavalo, contra o Francis Ngannou, que é um cara que assusta, já está sendo comparado com o Mike Tyson, porque o físico dele, o poder de soco dele, então é uma luta que... E peso pesado, né, cara? As pessoas gostam de disputa de peso pesado. Quando você junta esses 2 personagens, são intrigantes, a possibilidade de quebra de recorde de defesa de título. Então tem tudo para ser uma excelente disputa de cinturão. E é um cara que, o Francis Ngannou pode ser um cara que vai abrir mercados para o UFC, né? Tanto na Europa quanto na própria África, né? Porque ele foi vestido com roupas africanas na coletiva de imprensa. Então o mercado sempre... O UFC ainda não foi para a África, né? Então eles podem tentar explorar através dele uma luta, quem sabe, no continente africano no futuro, se ele ganhar o cinturão, né? Essa era a minha próxima pergunta, que a gente já pode notar um trabalho muito forte do UFC com o Francis Ngannou. Ele tem feito um tour de mídia, tem sido explorado bastante
pela organização em eventos promocionais, fazendo bastante entrevista. Ele é camaronês, pra galera que tá ouvindo a gente não sabe, não me engano, ele é camaronês radicado na França. Então ele foi morar em Las Vegas para ficar mais próximo do UFC. O Dana White, presidente do UFC, até brinca dizendo que eles são companheiros de quarto, porque o Francis Ngannou tá sempre lá no Performance Institute, que é o centro de treinamento que o UFC inaugurou nos últimos meses em Las Vegas. Então a gente anota isso, né? Tem muita gente que acha também que, além do que você falou sobre a África, que por ele ser radicado na França, seria também uma entrada do UFC na França, que o MMA não é legalizado lá ainda, então ele poderia fazer esse trabalho. Mas é claro, né, esse trabalho do UFC já está rolando para que o Francis realmente se torne uma estrela, um astro da organização. Com certeza, o UFC viu o potencial nele, tanto de marketing como o potencial no talento dele, né? E ele é muito esperto também, cara. Ele ter ido morar em Las Vegas foi uma sacada de gênio, porque ele sabe que eles estão em Paris, eles estão na França, ou eles estão em Camarões, ele está longe do mundo do MMA, ele está longe do centro do UFC. Então ele estando lá em Las Vegas, o UFC precisa divulgar alguém, ele quer fazer um marketing em cima de alguém, ele está aqui na esquina, ele está treinando na sua academia. Além de ele ser um grande lutador, ele ter esse carisma e tudo mais, ele está aqui do seu lado, você não precisa pagar passagem de avião para ele. É só você pegar e fazer, faz aqui. Ele vai lá e faz, entendeu? Então ele foi muito esperto de ir morar em Las Vegas, aproveitar a estrutura que o UFC disponibiliza para todos os atletas e trabalhar na imagem dele, que, cara, já é 2017, atleta que não enxerga que a tua imagem é tão ou mais importante do que você faz dentro do octógono, ele tá perdido. Até tem que perceber que isso é fundamental. O mais importante, é tão importante quanto vencer uma luta, é você saber trabalhar a tua imagem. Então, o Francis Ngannou, ele teve uma sacada de gênio de ir morar em Las Vegas e trabalhar essa área, né? Agora, seguindo em frente, para finalizar o assunto UFC 218, a gente teve aí na luta principal a revanche entre o José Aldo e o Max Holloway. Infelizmente, o José Aldo não venceu mais uma vez, acabou sendo uma luta muito parecida com a primeira, né? O José Aldo até começou um pouco melhor no primeiro round, mas nitidamente cai de produção no segundo round, e a partir daí o Max Holloway toma conta da luta. Dessa luta o Aldo acho que até foi mais guerreiro, aguentou mais tempo, mostrou o campeão que é, mas infelizmente é mais uma derrota para o cartel dele. Agora são 3 derrotas nas últimas 4 lutas. O Aldo é um cara de 31 anos, já fez muita coisa no esporte. Mas antes de falar do futuro do Aldo, queria saber em relação ao desenrolar da luta. Foi um pouco o que você esperava? Alguma coisa te surpreendeu? Eu vi até que o Luke Thomas, né, seu companheiro de MMA Fight, ele divulgou lá no Twitter uma análise bem interessante sobre os ângulos, a movimentação que o Holloway fez durante a luta contra o Aldo. Mas enfim, te surpreendeu o desenrolar da luta? Que eu, por exemplo, achei que os chutes nas pernas, ainda assim, eles foram usados, mas ainda assim poderiam ser melhor usados. Eu tive a impressão de que o Aldo, não sei, é meio que como se ele reluta, ele não abre mão de usar o boxe dele. Simplesmente talvez parece até que ele esquece. Ele está tão fixado nessa ideia do boxe que ele esqueceu de ser um lutador de MMA e buscar derrubada e usar chute alto, chute baixo, enfim. Queria saber suas impressões, Gui. Exatamente o que você acabou de falar. Para mim, ele usou mais os chutes que na primeira luta. A primeira luta foi, se não me engano, deu 1 ou 2 chutes no máximo. E o Max Holloway contra-atacou sempre que ele chutou, então ele parou de usar. E nessa luta ele usou mais, mas mesmo assim foi muito pouco. Ele insistiu no boxe. O Zé Aldo nunca foi um lutador de boxe. Ele era do jiu-jitsu, depois aprendeu o Muay Thai, evoluiu o Muay Thai e virou essa máquina de chutes no Muay Thai e tudo mais. E acabou deixando, obviamente, o jiu-jitsu de lado. Mas ele passou a usar só o boxe. Ele ficou esse tempo treinando nos Estados Unidos no meio do ano, depois da luta contra o Max Holloway no Rio, foi lá nos Estados Unidos, treinou boxe na academia de boxe, disse que aprendeu muito. Ele mesmo reconheceu que ele percebeu que o nível de boxe dele não é um nível tão bom quanto ele imaginava, depois de ele treinar com atletas só de boxe, né, profissionais do boxe. Então foi estranho pra mim ele pegar uma luta e de novo insistir em só trocar mão, cara. Ainda mais com o Max Holloway que tem um jogo mais diverso, que ele combinava melhor. Um atleta muito mais novo, maior que ele, que combina melhor os golpes, que é mais rápido,
combina melhores golpes se comparado a esse novo Zé Aldo, né? Porque o Zé Aldo antigo, ele usava mais chutes, joelhados e tudo mais. Então o Zé Aldo ficou sendo um lutador contra o Max Holloway com um jogo mais limitado, com menos opções de ataque. E acabou facilitando o trabalho do Max Holloway para de novo vencer por nocaute no terceiro round. O Zé Aldo, como você falou, ele aguentou mais porrada, ele demorou mais a cair, muito guerreiro, mas quando caiu já era o começo do fim. Se possível, até o juiz poderia ter interrompido a luta quando ele caiu, porque ele já estava sem condições de luta ali, né? Agora, Gui, a gente chega naquele ponto que, infelizmente, a gente acaba chegando com todos os medalhões brasileiros, né? Que a gente se pergunta, e agora? O que vai ser do futuro dele? Será que ele deve continuar lutando? A gente sabe que no final das contas a decisão é do lutador. A gente pode dar nossa opinião como jornalista, o fã vai dar a opinião dele, mas o lutador vai fazer o que ele bem quiser. Mas se você fosse um amigo do Aldo, ou talvez um companheiro de treino, sei lá, que tipo de conselho você acha que ele precisa ouvir nesse momento? Que tipo de futuro você acha que ele deve seguir? A gente sabe que ele tem um interesse, ele já declarou em entrevistas que se dependesse dele, ele lutava boxe amanhã. Se ele pudesse se livrar do UFC hoje, amanhã ele já estava lutando boxe. Então a gente sabe que o sonho dele é lutar boxe, mas a gente também sabe que ele tem um contrato com o UFC, né? E o UFC não costuma liberar facilmente assim. Então, o que a gente consegue prever em relação ao futuro para ele? Cara, depende do que ele quer fazer, realmente, de querer, né? Ele fala que quer lutar boxe e tudo mais, mas ele não vai conseguir lutar boxe se ele não cumprir as 4 lutas que faltam no contrato dele. Então, é um processo que não vai ser feito agora. Ele vai demorar pelo menos até o meio de 2019. São 4 lutas que faltam no contrato dele? Tava na dúvida se eram 4 ou 5 antes dessa luta. Ele disse que não sabia. A esposa dele me falou que eram 5, então faltariam 4 para acabar o contrato dele. Digamos que ele faça 3 lutas no ano que vem, ele conseguiria se livrar do contrato até no meio de 2019, por exemplo, digamos assim. Se ele conseguisse fazer 3 lutas no ano que vem, o que não é muito comum com o Zé Aldo hoje em dia. Mas ele quer realmente lutar. Ele quer ir pro boxe, ele está disposto a encarar mais 4 lutas de MMA que ele claramente não está mais com vontade de fazer, entendeu? Essa questão, ele está disposto a passar por tudo isso, mas 4 camps só para chegar lá na frente e poder lutar boxe? Eu não sei se ele está disposto a fazer isso, entendeu? Ele falou no outro Max Holloway que estava motivado, que queria e que tudo mais. Eu conversei com a esposa dele para uma matéria que eu escrevi com várias esposas de lutadores de MMA, e ela disse que o Aldo ele ia parar de lutar, ela sentiu que ele ia parar de lutar depois que ele perdeu para o Max Holloway no Rio. Mas quando ele chegou em casa, foi a primeira vez que eles deixaram a filha assistir a luta dele ao vivo. E ele perdeu. Aí ele chegou em casa, ela estava chorando. Não conseguiu dormir, ficou chorando. Aí ele chegou em casa, viu aquela cena, começou a chorar também. E prometeu para ela que ia reconquistar o cinturão pela filha. Quando, na verdade, a Vivi, né, a esposa dele, imaginava que ele ia parar de lutar mesmo. Então, cara, aí ele vai e perde pro Holloway de novo, porque seria o adversário, né, do Max Holloway agora, seria o Frank Edgar. A chance cai no colo, ele perde de novo, ou seja, em 4 lutas ele tá muito longe do cinturão. Ele tem um nome dele, obviamente. Se ele chegar a vencer 2 lutas, o UFC já vai colocar de novo pra disputar o cinturão, porque ele tem nome, ele tem história, ele é o melhor peso-pena de todos os tempos. Mas ele tá afim disso ainda. Se ele ganha tem a cláusula de campeão. Então, é uma situação muito complexa. Uma situação muito difícil, tem que realmente parar, chegar a conversar com a esposa, conversar com o treinador, com o empresário, para ver o que você quer realmente fazer da sua carreira, porque entrar na luta só para entrar, para cumprir tabela, para se livrar e ganhar, encher o bolso de dinheiro e ir embora, até onde vale isso, entendeu? Para chegar lá na frente, acumulou várias derrotas, aí agora eu vou começar minha carreira no boxe. Pô, mas os fãs vão ter interesse em ver um José Aldo de 33 anos, vindo de algumas derrotas, começar a carreira no boxe. É uma situação realmente delicada, ele tem que pensar com muito carinho no que ele precisa fazer, tanto em legado dele, se ele se importa com o legado dele, não sei, né? Às vezes a gente fala muito, o cara tá manchando o legado dele com derrotas, às vezes ele não tá nem aí, né? Ele só quer fazer a coisa que deixa ele feliz e pronto. Então, e realmente pensar com muito carinho no que ele quer fazer, no que a família dele gostaria que ele fizesse e tomar a decisão. Eu acho que isso é o mais importante, ele fazer o que ele quer.
Entendeu? Realmente, se por acaso ele... eu só quero boxe, não quero mais UFC. Aí, por mais que seja difícil, tem que haver uma forma de sentar com o UFC e... Enfim, mas acho que continuar lutando, como você bem falou, continuar lutando sem motivação, cumprindo tabela, não é o José Aldo. Ele já viu que não funciona, né? Porque não é o mesmo José Aldo, aquele José Aldo que a gente conheceu. Parece que não está mais ali. Então ele precisa de alguma forma reacender o fogo dentro dele, seja no MMA, no boxe, ou enfim. Mas que ele possa fazer o que ele tem direito, que ele tem vontade. Agora, do outro lado, a gente teve o Max Holloway, né? O Max Holloway, inclusive, me surpreendeu. Acho que ele nunca foi um cara assim muito provocador, de trash talk. Fez algumas provocações antes da luta e tal, mas sempre dentro do limite, né, promocional. E depois da luta ele foi muito humilde, recusou comparações o Joe Rogan imediatamente já quis chamá-lo de maior de todos os tempos. Ele imediatamente já corrigiu o Joe Rogan, achei isso foda. Mas enfim, o que a gente consegue prever em relação ao futuro do Max Holloway? Porque o Conor McGregor ele não tem... a gente não sabe o que esperar do futuro dele, do Conor McGregor. A gente não sabe quando que ele vai voltar e se ele vai voltar. E a gente tem o Frank Edgar, né, que estava no lugar estava escalado para esse UFC 218, mas acabou se lesionando, saindo fora. O futuro do Holloway, já emendando, você acha que é mesmo essa luta contra o Frank Edgar e você acha que ele vai ser um tipo de campeão que vai reinar por bastante tempo? Eu acho que não faz sentido que não seja outro adversário, a não ser que o Frank Edgar fique muito tempo parado com essa lesão que ele teve, né, a fratura no rosto. É o cara a enfrentar o Max Holloway na próxima luta pela disputa de cinturão. Depois o vencedor provavelmente do Cub Swanson e Brian Ortega, né? Então o Max Holloway passando por esses dois, o vencedor do Holloway, do Swanson contra o Ortega e do Frank Edgar, e já começa a ver um cara limpando a categoria, porque ele tá vindo numa sequência monstruosa de 12 vitórias, já venceu inclusive o Cub Swanson, foi em abril de 2015, mas já tem bastante tempo, mas já venceu ele, já venceu o Ricardo Lama, já venceu o Anthony Pettis, já venceu o André Fili, já venceu uma galera de nome, o Jeremy Stephens, José Aldo 2 vezes. O cara já passou. Se ele venceu o Frank Edgar e o Brian Ortega ou o Cub Swanson de novo, o cara não tem pouca categoria, meu. O cara não tem mais ninguém. Você já começa a ver um cara quase um Demetrius Johnson. O Demetrius Johnson tem tudo isso de defesa de título. Ele não tem ainda. Ele tem isso na sequência de vitórias, uma defesa de cinturão só. Mas, cara, mantendo esse ritmo, cara, o cara já vai no futuro você vê ele falando de subir para disputar cinturão de cima, da categoria dos leves, porque é um cara que já vai limpar a categoria, porque não vai ter muito. Vai ser uma sequência de revanches pro futuro, né? Porque a não ser que surjam pessoas novas. Senão vai ser um futuro de revanches ou contra novos talentos. Ô Gui, pra gente finalizar, logo depois da luta, o Conor McGregor, né, ele fez uma postagem provocando o Max Holloway. Ele publicou uma foto antiga de quando eles lutaram, que o Max Holloway estava de cadeira de rodas. A última derrota, inclusive, do Max Holloway foi contra o Conor McGregor, 11 lutas atrás, né? Mas você acha que de alguma forma a provocação do McGregor, a resposta do Max Holloway, você acha que há alguma chance de um dia essa revanche acontecer, ou você acha que foi mais uma coisa do Conor para causar, para voltar ali a ser manchete e para lembrar, né, quem é o rei, vamos dizer assim, coisa que ele gosta de fazer? Acho que foi uma cutucadinha de leve do Conor para se manter na mídia, né, para surgir alguma coisa positiva no nome dele, né, que ultimamente só tem quando o nome dele aparece na mídia é com desgraça. E eu achei que foi ótimo pro Max Holloway também, porque ele perdeu a luta pro Conor, foi uma luta por pontos e tudo mais, mas foi há muito tempo atrás, mais de 4 anos. Então, acabou sendo bom pro Holloway, porque o Conor, que é o cara mais famoso, o maior nome do MMA hoje no mundo, se importa em twittar, em postar uma foto sacaneando você, é porque isso, de certa forma, mexe com ele, entendeu? Ele não precisava fazer isso, Ele, cara, eu ganhei de você há 4 anos, sou o pica aqui, eu sou bom pra cacete, ganho muito dinheiro, tô milionário. Ele não precisava sair da zona de conforto, digamos assim, né, pra dar uma cutucada num cara que ele já venceu. Então, pro Max foi muito bom também, colocou o nome dele em evidência e tudo mais, por mais que os seguidores do Magrel fiquem tweetando, sacaneando, postando gifs e tudo mais, foi bom pra ele. Mas eu acho que essa luta, ela não acontece.
Eu acredito até que o Conor volte a lutar um dia, mas pra ele enfrentar o Holloway de novo, o Holloway teria que subir, porque o Conor não vai pro 66 de novo. E tem tanta luta que faz sentido pro Conor fazer antes de uma revanche com o Holloway, entendeu? Então, tem Nate Diaz, tem o Tony Ferguson, tem uma galera, tem Khabib, tem muita gente pra ele enfrentar antes dele pensar em enfrentar o Holloway de novo. O Holloway não é esse nome todo pra valer a pena uma super luta com o Conor, na minha opinião, né? Então, acho que essa luta tem pouca chance de acontecer, né? Tudo pode mudar, o Conor é doido, ele tem vontades. Ele pode ter a vontade de enfrentar o Holloway, então, se ele quiser, ela vai acontecer. Então, eu quero voltar pro 66 para reconquistar o meu cinturão, vou ganhar desse cara de novo. O UFC marca na hora, mas será que ele vai querer isso mesmo, ou vai querer bater 70 quilos, enfrentar o Nate Diaz pela terceira vez e ganhar muito dinheiro, né? Então, realmente, o futuro do Conor é mais difícil acertar do que o número da Mega Sena da virada, viu? É verdade. Agora, Gui, pra finalizar rapidinho, a gente tem nesse sábado o UFC Fight Night direto de Fresno, nos Estados Unidos. A gente tem alguns brasileiros aí, né? A gente tem o Antônio Braga Neto, tem o Yuri Marajó, Davi Ramos e o Marlon Moraes. Mas eu queria, na verdade, seu palpite rápido para a luta principal. A gente tem aí, de um lado, o Cub Swanson, né? Que vem de 4 vitórias consecutivas, tá bem ranqueado na categoria. E do outro, o Brian Ortega, que é um cara invicto de 12 lutas e 12 vitórias. A minha aposta tá no Cub Swanson. Eu acho que ele é mais experiente, está mais preparado para se solidificar ali no topo. Eu queria saber de você. Você tá mais confiante na vitória do Swanson ou do Brian Ortega? Cara, essa é uma luta realmente me intriga, cara, porque o Brian Ortega é um lutador fantástico, cara. Eu acho ele muito bom, sou fã dele, o estilo de luta dele, o cara... As lutas dele são sempre empolgantes, ele tem um estilo diferente, a guarda dele é muito boa. E os Cub-Swanson, como você falou, é experiência, né, cara? Ele tá vindo de uma boa sequência de vitórias também, fazendo lutas de 5 rounds, mas eu acho que o jogo do Ortega vai fazer diferença. Eu tô acreditando que o Brian Ortega vai acabar vencendo essa luta aí e surgir um novo nome para quem sabe desafiar o Max Holloway no futuro. Eu acho que ele vai vencer o Cub Swanson. Maravilha, Gui. Assim a gente fecha a conta. Queria te agradecer muitíssimo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer recebê-lo. Sempre uma honra, meu amigo. Precisou, é só chamar. Foi um prazer conversar com você, debater MMA com você e ajudar um pouco os fãs do MMA aí a entender um pouco essa loucura e inconsistência que é o nosso mundo do MMA, né? Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz do site MMA Fighting. Quem ainda não conhece, recomendo, vai lá no mmafighting.com e confere o trabalho do Gui. E eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana do nosso podcast MMA Ganhador. Se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos. E nós voltamos na semana que vem com o melhor do mundo das lutas. Até lá!